A luz fria da manhã ainda lutava para atravessar as janelas embaçadas do edifício corporativo quando o velho Benedito chegou para mais um dia de trabalho. Seus passos lentos ecoavam pelo corredor vazio, carregando o peso de 72 anos vividos com dignidade silenciosa. O uniforme azul desbotado pendia frouxo em seu corpo magro, testemunha de décadas dedicadas à arte invisível de manter os espaços limpos. Ninguém ali sabia sua história. Ninguém perguntava. Para os jovens executivos que atravessavam aqueles corredores com seus ternos impecáveis e olhares apressados, Benedito era apenas mais um fantasma da limpeza. Um homem cuja existência só era notada quando algo estava fora do lugar. Uma sombra que empurrava o carrinho de produtos de limpeza com a mesma regularidade com que o sol nascia. Mas, naquela manhã de quinta-feira, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que Benedito, com sua sabedoria silenciosa, conseguia sentir antes mesmo de entender. Maurício, o novo gerente de operações, tinha apenas 28 anos e um MBA que ele mencionava em cada conversa. Seus olhos brilhavam com a ambição cruel dos que confundem juventude com superioridade. Quando viu Benedito passando o pano no chão do hall de entrada pela terceira vez naquela manhã, algo dentro dele se inflamou. Ei, velho! A voz de Maurício cortou o silêncio como uma lâmina. Você já passou aqui 2 vezes. Está ficando senil ou apenas enrolando? Benedito parou. Seus dedos enrugados apertaram o cabo do esfregão. Ele não respondeu. Apenas continuou seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Estou falando com você. Maurício se aproximou, sua sombra cobrindo o chão recém-limpo. Olha para mim quando eu falo. Você acha que a empresa pode pagar um faxineiro que demora uma eternidade para fazer o trabalho mais simples? Outros funcionários começaram a se aproximar. Alguns olhavam com desconforto, outros com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente prestes a acontecer. Júlia, da recepção, mordeu o lábio, mas não disse nada. Ricardo, do financeiro, desviou o olhar. Sabe qual é o problema com vocês, dessa geração antiga? Maurício continuou, sua voz ganhando confiança com a audiência. Vocês não entendem eficiência. Não entendem resultados. Um jovem faria esse trabalho em metade do tempo. Benedito finalmente ergueu os olhos. Eram olhos profundos, carregados de histórias que Maurício jamais teria paciência para ouvir. Não havia raiva neles. Apenas uma tristeza antiga, acostumada. Peço desculpas, senhor. Sua voz era baixa, respeitosa. Vou trabalhar mais rápido. Mas Maurício não estava satisfeito. A humilhação pública havia se tornado seu entretenimento matinal. Mais rápido? Ele riu, e outros riram com ele. Velho, você mal consegue segurar esse esfregão direito. Olha essas mãos tremendo. A empresa deveria ter aposentado você há anos. Mas não, ficam com pena. Mantém pessoas como você por caridade. Caridade. A palavra pairou no ar como veneno. Benedito abaixou a cabeça e voltou ao trabalho. Cada movimento seu parecia mais pesado agora, como se carregasse não apenas o peso dos anos, mas o peso daquela humilhação compartilhada por todos que testemunhavam e silenciavam. O dia seguiu. Benedito limpou os banheiros, esvaziou as lixeiras, passou o aspirador nas salas de reunião. Cada tarefa realizada com o mesmo cuidado meticuloso que sempre empregou. Mas algo havia mudado. Os olhares eram diferentes agora. Alguns evitavam seus olhos com vergonha. Outros o mediam com o desprezo recém-autorizado por Maurício. Às 3 da tarde, o sistema central da empresa começou a apresentar falhas. Pequenas no início, uma impressora que não funcionava, um computador que não conectava à rede. Depois, os e-mails pararam de chegar. Os servidores começaram a travar. Às 4 horas, o caos havia se instalado. Nenhum sistema funcionava. A empresa inteira estava paralisada. E foi então, no meio do pânico generalizado, que alguém se lembrou de um detalhe esquecido há muito tempo. Um detalhe que mudaria tudo. Um detalhe sobre quem Benedito realmente era. O escritório da diretoria se transformara em um campo de batalha silencioso. Telefones tocavam sem parar. Clientes furiosos exigiam explicações.
Contratos milionários pendiam por um fio enquanto o sistema permanecia morto, completamente inacessível. Dr. Henrique Alvarenga, diretor-presidente da empresa, caminhava de um lado para outro com o telefone colado ao ouvido. Seu rosto, normalmente composto e sereno, estava vermelho de tensão. Aos 65 anos, ele havia construído aquela empresa do zero. E agora, em questão de horas, tudo ameaçava desmoronar. Como assim ninguém consegue acessar os backups? Sua voz ecoava pelo corredor. Chamem a equipe de TI completa. Não me importa se é dia de folga. Quero todo mundo aqui, agora. Técnicos corriam de um lado para outro carregando laptops e cabos, seus rostos marcados pelo pânico de quem não encontra respostas. O sistema operacional havia sido comprometido de uma forma que ninguém conseguia entender. Não era um vírus. Não era um ataque hacker. Era algo diferente. Algo que parecia proposital. Maurício estava encostado na parede, o celular tremendo em suas mãos enquanto tentava explicar ao diretor financeiro que todos os relatórios do trimestre estavam inacessíveis. A arrogância da manhã havia evaporado, substituída por um suor frio de quem sente o chão desaparecendo sob seus pés. Pausa dramática. Foi então que Sônia, a secretária que estava na empresa há 30 anos, entrou na sala da diretoria. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Doutor Henrique, sua voz saiu trêmula. Eu preciso falar com o senhor. É sobre o Benedito? Benedito? A faxineira? Henrique mal ergueu os olhos da tela do computador travado. Sônia, não é hora para questões de RH. Faxineiro, senhor. E não é sobre RH. Ela respirou fundo. Encontrei uma pasta antiga nos arquivos físicos de quando o senhor fundou a empresa. Tem documentos sobre o Benedito Cardoso. Algo no tom de Sônia fez Henrique parar. Ele a conhecia há décadas. Sabia quando ela estava prestes a dizer algo importante. Continue. Benedito Cardoso não é apenas um faxineiro, doutor Henrique. As palavras saíram devagar, pesadas. Ele foi o primeiro engenheiro de sistemas que o senhor contratou, há 42 anos. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Henrique sentou-se lentamente, como se suas pernas tivessem perdido a força. Memórias começaram a surgir, nebulosas no início, depois cada vez mais nítidas. Um jovem brilhante, recém-formado, cheio de ideias revolucionárias. O homem que havia projetado toda a infraestrutura original da empresa. O homem que... Meu Deus! A voz de Henrique era apenas um sussurro. Benedito Cardoso. Beni. Como pude esquecer? Sônia colocou a pasta sobre a mesa. Dentro, certificados, diplomas, cartas de recomendação. E ali, em uma foto amarelada de 1983, um jovem de olhos brilhantes ao lado de Henrique, ambos sorrindo diante do primeiro computador da empresa. Depois do acidente, Sônia continuou, sua voz embargada. Depois que ele perdeu a esposa e o filho naquele incêndio, em 92, ele pediu demissão. Disse que não conseguia mais pensar, mais criar. Voltou 6 meses depois pedindo qualquer trabalho, qualquer coisa para sobreviver. O senhor estava viajando. Quem o contratou foi o gerente de RH da época, que já faleceu. Ele não sabia quem Benedito tinha sido. Henrique passou a mão pelo rosto como se tentasse acordar de um pesadelo. Ele está aqui há quanto tempo? Trabalhando como faxineiro? 28 anos com o senhor. Maurício, que havia escutado tudo da porta, sentiu seu estômago embrulhar. A imagem do velho curvado sobre o esfregão se sobrepôs às palavras que ele havia dito pela manhã. A empresa deveria ter aposentado você há anos. Ficam com você por caridade. E tem mais, doutor Henrique. Sônia abriu outro documento. O sistema que está travado agora, a arquitetura base, a que ninguém mais mexe porque sempre funcionou, foi Benedito quem construiu. Ele é o único que conhece os códigos originais. A empresa modernizou tudo por cima, mas a fundação ainda é dele. Henrique se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Onde ele está? Onde está o Benedito? Mas ninguém sabia.
Depois da humilhação da manhã, depois dos risos e dos olhares de desprezo, Benedito havia simplesmente desaparecido. E com ele, desaparecera também a única chance de salvar a empresa. A tarde caía sobre a cidade quando Henrique saiu correndo do edifício, a gravata afrouxada, o paletó esquecido sobre a cadeira. Pela primeira vez em décadas, ele não pensava em lucros, em ações, em reuniões. Pensava apenas em um velho amigo que havia abandonado nas sombras do próprio esquecimento. Verifiquem o cadastro dele. Endereço, telefone, qualquer coisa, gritava para Sônia pelo celular enquanto entrava no carro. Maurício observava da janela, sua alma pesada com um remorso que queimava como ácido. Aquele homem que ele havia humilhado, chamado de lento, de inútil, de peso morto, era um gênio, um dos fundadores invisíveis daquela empresa. E ele, Maurício, com seu diploma reluzente e sua arrogância vazia, não passava de um menino brincando de executivo. O endereço de Benedito levou Henrique a um bairro distante, onde as ruas eram estreitas e as casas simples se amontoavam umas contra as outras. Tão diferente dos condomínios de luxo onde moravam os executivos da empresa. Tão distante do mundo que eles haviam construído juntos, há tanto tempo. A casa era pequena, com tinta descascada e um portão enferrujado. Henrique bateu na porta uma vez, 2 vezes. Nada. O desespero começou a apertar seu peito. E se Benedito tivesse ido embora? E se depois de tantos anos de humilhação silenciosa, aquela manhã tivesse sido a gota final? Seu Benedito não está. A voz veio de uma senhora idosa na casa ao lado. Vi ele saindo há algumas horas. Parecia abatido, mais do que o normal. A senhora sabe para onde ele foi? A senhora hesitou, estudando aquele homem de roupas caras em seu bairro pobre. Tem um lugar onde ele costuma ir quando está triste, a igrejinha no fim da rua. Mas ela fez uma pausa. O senhor é do trabalho dele, não é? Daquele prédio grande? Henrique assentiu. Então, o senhor deveria saber. A voz da senhora ganhou uma dureza protetora. Seu Benedito é um bom homem. Um homem que perdeu tudo e continuou lutando. Trabalha mesmo doente, mesmo quando as pernas mal aguentam. E nunca, nunca reclamou. Mas hoje ele voltou diferente, voltou quebrado. As palavras foram como socos no estômago de Henrique. A igrejinha era um prédio modesto, com bancos de madeira velha e imagens desbotadas. Henrique entrou devagar, seus olhos se ajustando à penumbra. E lá, no primeiro banco, estava ele, Benedito. Curvado, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa, os ombros tremendo levemente. Henrique ficou parado na entrada, incapaz de mover os pés. Quantas vezes havia passado por aquele homem nos corredores sem realmente vê-lo? Quantas vezes o tratara como mobília, como parte invisível da paisagem corporativa? Bene. A voz de Henrique saiu rouca, embargada. Benedito virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de Henrique, e por um momento, um lampejo de reconhecimento atravessou aquele rosto cansado. Mas foi rapidamente substituído por cautela, por medo. Doutor Henrique! Benedito se levantou com dificuldade, como se preparando para receber mais uma humilhação. Desculpe, eu estava apenas... Não. Henrique atravessou a igreja em passos rápidos. Não peça desculpas, por favor, não peça desculpas. Ele parou diante de Benedito, e pela primeira vez em décadas realmente o enxergou. As rugas profundas, as mãos calejadas, os olhos que carregavam uma dor antiga e persistente. Como havia deixado isso acontecer? Eu me lembro de você, Benny. Deus me perdoe, eu me esqueci. Mas agora eu me lembro. As palavras saíam atropeladas. Você era brilhante. Você construiu tudo comigo. E quando você voltou, quando você precisou de mim, eu não estava lá. Benedito fechou os olhos como se as palavras doessem fisicamente. Eu não sou mais aquele homem, Dr. Henrique. Aquele Benedito morreu no incêndio com minha família. O que sobrou é só isso aqui. Um velho lento que mal consegue segurar um esfregão. Não. Henrique segurou os ombros de Benedito, forçando-o a encará-lo. Não é verdade.
O sistema travou hoje, Benny. Travou completamente. E sabe o que descobrimos? Que a única pessoa que pode salvá-lo é você. Porque a fundação, aquela arquitetura que ninguém mais toca porque sempre funcionou, ainda é sua. Ainda é seu gênio. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Benedito. Eu não consigo mais, doutor. Minha cabeça, depois que perdi eles, depois que a dor veio, eu não consigo mais pensar como antes. Então, não pense como antes. Henrique também tinha lágrimas nos olhos agora. Pense como agora. Pense como Benedito Cardoso, o homem que sobreviveu ao insuportável e continuou de pé. A empresa pode quebrar, Benny. Não me importo. Mas eu não posso perder você de novo. Não posso viver sabendo que te abandonei 2 vezes. Benedito olhou para aquele homem que já foi seu amigo, seu parceiro de sonhos. E algo dentro dele, algo que estava adormecido há 28 anos, começou a despertar. O sol já se punha quando Benedito e Henrique entraram juntos no edifício. Lado a lado, como 42 anos atrás. Mas, desta vez, não eram 2 jovens cheios de sonhos. Eram 2 homens marcados pela vida, carregando suas cicatrizes e sua sabedoria conquistada com dor. O escritório estava em completo caos. Técnicos exaustos se rendiam à derrota. Clientes cancelavam contratos. O prejuízo já alcançava milhões. Quando viram Henrique entrar acompanhado do faxineiro, os olhares foram de confusão, alguns de desdém. Maurício estava sentado em um canto, a cabeça entre as mãos. Quando ergueu os olhos e viu Benedito, algo dentro dele se partiu. Levantou-se lentamente, as pernas trêmulas. Seu Benedito, Sua voz falhou. Eu não tenho palavras para... Benedito o encarou por um longo momento. Não havia raiva em seus olhos, apenas compreensão. A compreensão de quem conhece a dor de se sentir pequeno. Um dia, rapaz, você vai envelhecer. Vai sentir seu corpo não responder como antes. Vai precisar de paciência de alguém mais jovem. Fez uma pausa. Espero que encontre alguém melhor do que você foi comigo hoje. As palavras, ditas sem hostilidade, cortaram mais fundo que qualquer grito. Maurício abaixou a cabeça, incapaz de sustentar aquele olhar. Música transiciona para tom reflexivo. Henrique reuniu todos os funcionários. A empresa inteira, do presidente ao estagiário, aglomerados na sala principal. O silêncio era absoluto. Quero apresentar a vocês alguém que sempre esteve aqui, mas que nós escolhemos não ver. A voz de Henrique ecoava firme. Benedito Cardoso foi o primeiro engenheiro de sistemas desta empresa. Ele construiu a arquitetura que sustenta tudo o que fazemos até hoje. Quando a vida o quebrou, quando ele perdeu sua família em uma tragédia, nós o deixamos voltar. Mas como faxineiro. E nos últimos 28 anos, ele limpou os corredores da empresa que ele ajudou a criar, invisível, esquecido, humilhado. Rostos empalideceram. Júlia, da recepção, levou a mão à boca. Ricardo desviou o olhar, envergonhado das vezes que passou por Benedito sem um bom dia. Hoje, nosso sistema colapsou, e descobrimos que o único homem capaz de salvá-lo é justamente aquele que tratamos como descartável. Henrique fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Esta empresa merece quebrar. Eu mereço perder tudo, por ter esquecido que eficiência não é velocidade, que experiência não é fardo, que um homem não vale pelo que produz, mas pelo que é. Pausa dramática. Benedito se aproximou do computador principal. Seus dedos, aqueles mesmos que tremiam ao segurar o esfregão, pairaram sobre o teclado. Por um momento, a dúvida brilhou em seus olhos. Será que ainda conseguia? Será que sua mente, tão ferida pela perda, ainda guardava aquele conhecimento? Então, algo extraordinário aconteceu. Como um pianista que reencontra seu instrumento depois de anos, os dedos de Benedito começaram a dançar. Códigos surgiram na tela, linhas e linhas de comando que ninguém mais ali compreendia. A arquitetura antiga, aquela que ele havia construído com amor e cuidado décadas atrás,
Respondia ao seu toque como um velho amigo. O problema não é técnico, Benedito murmurou, mais para si mesmo. É lógico. Alguém modificou os parâmetros de segurança sem entender a estrutura base. Os sistemas novos entraram em conflito com a fundação antiga. Seus dedos voavam agora, mais rápidos, mais seguros. A sala inteira observava em silêncio reverente. Não era apenas tecnologia. Era arte. Era memória materializada em código. Música atinge crescendo emocional. Um a um, os sistemas começaram a voltar. Primeiro, os e-mails. Depois, os bancos de dados. Em seguida, toda a rede. Como um corpo voltando à vida, a empresa respirava novamente. Aplausos começaram tímidos, depois explodiram em ovação. Mas Benedito não se virou. Continuou trabalhando, ajustando, corrigindo. Reconstruindo não apenas o sistema, mas algo dentro dele mesmo. A cada linha de código, resgatava um pedaço do homem que havia sido. Não o jovem brilhante de antes da tragédia, mas algo novo. Algo mais profundo. Quando finalmente terminou, girou a cadeira e encontrou centenas de olhos sobre ele. Não mais invisível. Não mais fantasma. Henrique se aproximou, estendendo a mão. Mas não para cumprimentá-lo. Para ajudá-lo a levantar. Benedito Cardoso, em nome desta empresa, eu peço seu perdão. E peço que volte, não como faxineiro, como nosso consultor sênior de sistemas, com o salário e o respeito que sempre deveria ter tido. Benedito olhou ao redor. Viu Maurício com lágrimas de vergonha nos olhos. Viu Júlia sorrindo através do choro. Viu rostos que aprenderam naquele dia uma lição que nenhuma universidade ensina. Eu aceito. Sua voz era firme agora. Mas com uma condição. Todos prenderam a respiração. Quero continuar limpando também, porque aprendi que não existe trabalho pequeno. Existe apenas gente pequena. E eu escolho ser grande. Música suaviza para tom inspirador. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, uma pequena placa foi instalada no hall de entrada do edifício. Nela, uma foto antiga. 2 jovens sorrindo diante de um computador. E abaixo, em letras douradas, Benedito Cardoso, engenheiro fundador. Porque verdadeiro valor nunca envelhece. Apenas espera ser reconhecido. Maurício foi o primeiro a chegar na manhã seguinte. Encontrou Benedito limpando o chão, como sempre. Mas, desta vez, havia um laptop aberto ao lado do carrinho de limpeza, códigos rodando na tela. Bom dia, seu Benedito, Maurício disse, a voz cheia de respeito genuíno. Benedito sorriu. Um sorriso que carregava perdão e sabedoria. Bom dia, rapaz. Está na hora de você aprender que experiência e juventude juntas podem construir coisas extraordinárias. Vem, tenho muito a te ensinar. Música final. Esperançosa e redentora. E assim, naquele edifício que havia testemunhado humilhação e esquecimento, começava uma nova história. Uma história onde o velho e o novo dançavam juntos. Onde o lento e o rápido encontravam seu ritmo. Onde um homem chamado de descartável provava que alguns tesouros só ganham valor com o tempo. Porque Benedito Cardoso não era apenas um faxineiro. Nunca foi. Ele era um lembrete vivo de que dignidade não se mede em velocidade, que sabedoria não tem prazo de validade, e que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que limpam nossos chãos enquanto constroem nossos futuros.